Graça e a paz, amados irmãos, irmãos que estão aqui conosco, você que está aí na sua casa, ao Senhor mesmo seja a honra, a glória e todo o louvor que nós comunicamos, o louvor que nós pensamos e o louvor que nós praticamos. Eu estou bem pensativo sobre essa manhã e esse tempo diferente dentro dos nossos dias. E o que Deus tem falado comigo esses dias é sobre partir o pão. Eu quero convidar você já a deixar a sua Bíblia aberta em Lucas, no capítulo 24, do 13 até o 35. Lucas 24, do 13 até o 35. Amados, os dias, como nós repetimos, eu, outros, você já pensou nisso, tem visto que são dias atípicos, né? São dias diferentes, são movimentações diferentes, são dias de aprender com o Senhor como responder, são dias de comunicar diferente. Há toda uma movimentação do céu na terra, e há toda uma movimentação da terra para o céu. A movimentação do céu para a terra é uma movimentação pura, é uma movimentação desafiadora, é uma movimentação que vai gerar quebrantamento, e quebrantamento é você quebrar as resistências. Quebrantamento é como se você pegasse um galho e você partisse aquele galho em dois. O quebrantamento, ele dá uma nova forma. Ele não apenas rompe a estrutura antiga, mas ele despedaça uma resistência. O quebrantamento, ele nos desafia a responder diferente. A resposta que a terra pode dar para o céu, amados, toda a nossa resposta da terra, vinda de nós mesmos, vinda do sistema, vinda da ideologia, de qualquer forma, é baseado em morte, é baseado em algo que acaba, é baseado em algo que é temporal. A palavra diz que tudo passa, tudo muda. Salomão fala algo para nós que é incrível, no ápice da sua vida, de maturidade. Ele escreve a Eclesiastes dizendo assim: olha, tudo é vaidade, ou seja, tudo é terminal, tudo é passageiro, mas há uma coisa que é maior do que tudo isso, que consome tudo isso, que é vida em si, que é a adoração. E a adoração, nós colocamos algumas cortinas e cores na adoração, e damos forma à adoração, e chamamos estilo de adoração, e achamos que um tipo de resposta é adoração, mas a adoração é estar diante dele, face a face com ele. O louvor é algo que você libera à distância, mas a adoração só existe face a face. E que face a face é essa? Que momento é esse? Muitas vezes nós achamos que nós não vamos ver o Senhor como Ele é. Um dia sim, nós vamos estar com Ele, não apenas ver, mas estar com Ele como Ele é. Mas hoje, a Bíblia diz que nós construímos esse relacionamento como um espelho embaçado, mas ainda não conseguimos viver na íntegra tudo que é, mas nós conseguimos responder diferente, nós conseguimos responder agora. O que Deus tem falado no meu coração é o que você pode responder agora. Às vezes nós pensamos a respeito do que amanhã é segunda-feira e amanhã eu vou começar diferente. Isso está baseado em mentira, amados. A mudança começa agora, a resposta prática começa agora, o passo de fé começa agora.
À medida que Deus está construindo, à medida que Deus está ativando o seu coração, à medida que Deus está quebrantando o seu coração, por meio de uma canção, por meio de uma palavra, por meio de algo que você viu, por meio de uma mensagem que chegou até você, isso só chega até nós, só chega até a minha vida, só chega através a sua vida, com o propósito de quebrar você e moldar você e liberar você e eu para agir diferente. Mas essa resposta precisa ser agora. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24. É uma leitura extensa, mas eu quero que você se concentre nela, porque é um diálogo entre Jesus e dois rapazes. E os dias eram dias desafiadores. E os dias eram semelhantes a esse. A ideia era uma ideia de se isolar, de se esconder. Era uma ideia de estar em números menores. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido, quando de repente o próprio Jesus veio, uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém, os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa, disse ele. Com que estão tão preocupados? Perguntou. Eles pararam muito tristes e um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora, já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro hoje pela manhã cedinho. Voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido. E que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para ver. E de fato o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que os profetas disseram nas Escrituras? Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou para eles um texto após outro, começando por Moisés e todos os profetas, e através das Escrituras explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura, estavam chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. Jesus fez como que continuaria sua viagem. Porém, eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois está ficando tarde. O dia está quase terminando. Então ele ficou com eles. Quando iam comer, ele tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles. Quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Mas naquele momento ele desapareceu da vista deles. Começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde os 12 discípulos e outros seguidores de Cristo o saudaram, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou realmente, ele apareceu a Simão. Então os 2 homens de Emaús contaram como Jesus tinha aparecido quando eles estavam caminhando pela estrada e como eles o haviam reconhecido na hora em que partiu o pão.
Após essa leitura, a continuidade dela diz que Jesus aparece para eles e Jesus volta a comer com eles. O que Deus tem falado comigo sobre esses dias está baseado em partir o pão. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o que Deus está falando nas nações, que a gente consegue ouvir, e não apenas no Brasil, e não apenas no Pará, e não apenas na região norte. Quando nós olhamos Atos 1:8, e o Senhor ele libera essa palavra, né, essa ordem de, olha, vocês fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos, e depois que vocês forem revestidos, vocês vão se espalhar, sendo testemunhas. Em uma tradução original, uma última tradução que saiu, sendo os meus mártires. Vocês vão para muitos lugares, e aqueles 11, literalmente, boa parte dele, sendo a maioria, na verdade, foram martirizados. O que Jesus estava provocando na fala dele, no desafio pessoal dele, é que eu parto o pão com vocês, eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu me parti em muitos pedaços para que vocês continuem se multiplicando e essa multiplicação desse pão chegue até o último faminto. Mas de maneira prática eu quero desafiar você a pensar comigo, como que tem sido suas respostas hoje? Como que você está respondendo na sua casa? Será que a sua casa está sendo um laboratório de medo, de pânico, de ansiedade? Será que você, estando tão próximo da fonte que é a vida e vida abundante, ainda estando próximo, ainda tendo acesso a ela, ainda você tendo todos os recursos para chegar até ela, as suas respostas diárias são baseadas em pânico? São baseadas em medo? São baseadas em ansiedade? Suas respostas são respostas baseadas em ganância, avareza? Como que você tem respondido esses dias de isolamento social? Você tem se sentido preso? Você tem se sentido com pouco recurso? Sabe o que Deus tem falado nas nações? É que esse é um tempo sabático para todos os povos. A terra vai descansar um pouco mais. A família vai descansar um pouco mais. A igreja vai descansar um pouco mais. Mas o reino vai crescer como nunca. O último relato que nós recebemos da China é que nos dias de isolamento social, a igreja na China continuou crescendo mais do que antes. Você sabe como que você descobre a verdade? Não é ouvindo ideologias ou ouvindo histórias, de comentários baseados em comentários. É você se relacionando pessoalmente com a verdade. A verdade não é um conceito. A verdade não é uma opinião do norte. A verdade não é uma opinião do Brasil. A verdade não está fundamentada numa ideia de um segmento religioso ou de um outro segmento. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo ressuscitou. E Ele é onipresente. Na mesma proporção, profundidade e entrega, Ele está aí onde você está, como Ele está aqui conosco. A internet ela tem algo bem interessante, que é o espaço de tempo, né? O vácuo de tempo. Eu falo agora e daqui a alguns segundos essa fala vai chegar até você. Por melhor que ela seja, ela tem um tempo, ela tem uma espera. Mas o Senhor, o seu Espírito, Ele fala de dentro para fora. Ele sugere dentro do teu espírito e Ele resgata isso para fora. A história que nós lemos está baseada nos dias da morte de Cristo. Jesus então morreu e a morte dele foi uma morte absurda. Uma morte tão traumática que até os que não seguiam foram impactados com o aspecto visual daquela morte. A primeira coisa que Jesus chamou a atenção dentro da sua morte, dentro do seu processo de morte, foi a resposta baseada em quem Ele era em Deus e não em quem os outros falavam que Ele era.
Quando Jesus é preso no Getsemane, há um pico de emoções vibrantes e respostas ao ponto que ele começa a transpirar sangue. Então, fisicamente ele não estava bem. Ele sabia conscientemente do processo que ele iria viver. Jesus estava lidando com um processo tanto espiritual, tanto uma batalha espiritual que era antes, agora e depois, também com um aspecto relacional. As pessoas que ele amava estavam lidando com aquele momento com muito relaxamento, lidando com aquele momento como se, é mais uma noite que Jesus foi orar, é mais um momento que ele foi orar. Nós já estamos caminhando com ele basicamente há 3 anos. Uma hora ele vai orar e depois ele aparece andando sobre as águas, depois ele vai e se retira só, depois ele senta num poço para descansar. Quando a gente vê, ele já está fazendo a obra. Então deve ser mais um momento, nós vamos descansar. Há uma grande diferença e um abismo muito grande entre descansar e desprezar. O que aqueles discípulos fizeram foi desprezar um convite de Jesus. Jesus fala para os discípulos ali no Getsemane: vigiem um pouco comigo. Sabe o que Jesus esperava deles? Que eles estivessem só acordados. Jesus volta, encontra-os dormindo e confronta: poxa, vocês não podem vigiar comigo, é chegada a minha hora. Eu imagino eles acordarem ali, né, dar uma espreguiçada e voltar a dormir de novo. Jesus volta até eles e encontra de novo eles dormindo. Eles não estavam descansando, eles estavam desprezando aquele momento. É tão real aquele momento, é tão desafiador, que anterior a esse momento, Jesus parte o pão e promove uma ceia familiar, uma ceia de um grupo pequeno. Era o grupo de influência de Jesus. Naquele grupo havia o traidor, havia o que amava, havia aquele que era impetuoso. E nesse momento Jesus traz uma fala que eu acho que a maioria de nós, líderes ou não líderes, pais ou não pais, jamais falaria. É um momento tão legal, a Páscoa está chegando, tem tantas coisas boas acontecendo, e Jesus traz uma palavra que é: um de vocês vai me trair. Como assim? A gente está comendo, essa mesa ela foi posta de maneira milagrosa, temos um ao outro, o que te ama está aqui. E Jesus fala: um vai me trair. Em vez deles olharem para o Senhor e de ir diante do Senhor, eles começaram a cochichar entre eles: quem que vai trair? Será eu o traidor? E um momento Pedro, ele diz assim: Jesus jamais. Ele se promove naquele momento. E Jesus fala assim: olha, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me trair. Pedro desprezou aquela fala, achando que jamais isso iria acontecer. A próxima atitude de Pedro, ali no Getsemane, é defender Jesus com a força do seu braço. Sabe, amados, nós estamos vivendo uma balança ideológica que ela não vem de Deus. Não é Deus que está promovendo ela. É uma balança baseada em ideias, baseadas em grupos. Grupo de pensamento. Um grupo de pensamento pensa de uma forma, outro grupo de pensamento pensa de uma outra forma, e esses grupos, eles começam a infectar e a discutir um ao outro de maneira inapropriada e de maneira desprezível. Por que desprezível? Porque não vai gerar fruto. Há um abismo muito grande entre fruto e resultado. Em João 15, Jesus fala assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo, e o meu Pai, por amor, vai responder. Antes disso, João 15 começa falando que o Pai é o agricultor, Ele é a videira, e nós somos os ramos. E se esses ramos estiverem conectados na videira, vai produzir muitos frutos. Essa palavra, semana passada, ela me confrontou muito, porque muitos, mas é fruto e não frutos. Deus não espera de nós resultados. Uma vida baseada em resultados é uma vida baseada em morte. É uma promoção de algo que vai acabar. É um esforço sobre algo que é temporal. Deus constrói em nós, nos dando vida e vida abundante. Ele quer que nós venhamos estar nele, e nele nós vamos produzir muitos
fruto. E quais são isso? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A expectativa do céu sobre a terra, sobre sua noiva, sobre os seus amigos, sobre a sua igreja, sobre o seu corpo, é que nós venhamos produzir muitos frutos. Quem sabe o pico de ansiedade na sua casa está baseado em resultado, está baseado no que está te faltando. Quem sabe acabou o seu dinheiro, e quando acaba o seu dinheiro, você começa a se expor a uma vida de fuga, porque a sua fonte estava baseada no dinheiro. Quem sabe você começou a ter mais dificuldade com seus filhos. Nós temos uma escola na nossa base que atende aproximadamente 200 crianças. Boa parte dos pais tem entrado em contato conosco e dizendo assim: nós já não aguentamos mais os nossos filhos. Nós queremos que voltem, porque a gente quer que eles voltem para a aula. Aquela pessoa está comunicando para nós que viver uma vida em família é algo ruim. Está tão distante dos seus filhos, está tão distante do seu marido, está tão distante dos seus pais, que quando estão juntos, já não conseguem mais se reconhecer, já não tem mais nada em comum, já não tem mais nada do que construir. A casa onde eu moro, ela tem 5 cômodos. E esses dias, eu brinquei com os meus 2 filhos, o Ibrahim, de 9 anos, e a Ávila, de 4 anos, de pira se esconde dentro de casa. E olha que loucura, porque chegava a minha vez de conferir, era muito fácil encontrar eles. E nós brincamos por minutos, esses minutos duraram horas. Você sabe que o meu filho de 9 anos quis no outro dia brincar de pira se esconde. Enquanto você acha que você precisa produzir muito resultado para viver em unidade, o que o outro espera de você é apenas que você parta o pão. A verdade, amados, nesses dias, é eu olhar para o outro como eu nunca olhei. É eu me esforçar pelo outro como eu nunca me esforcei. É eu caminhar mais do que uma milha. É eu não apenas ceder território, mas eu me render ao outro. E como que isso acontece? Servindo, caminhando juntos. A história conta de 2 rapazes que estavam perdidos. E eles iam voltar para uma aldeia a 11 quilômetros de Jerusalém. Os que estavam em Jerusalém estavam ali fechados. Só conectado entre eles mesmos, debaixo de um peso de medo. Existem 2 estratégias que o diabo continua usando. A primeira delas é o medo. A segunda delas é o suborno. O medo, ele paralisa. O medo, ele anula. O medo, ele desfaz, ele desconstrói. Alguns dias atrás entrou uma pessoa lá na base. E a minha esposa, de madrugada, indo ao banheiro, se depara com a sombra da pessoa na janela. Ela me acorda às 5 da manhã e eu acordo com aquele impacto. Eu corro, vou logo olhar as crianças, vejo que está tudo preparado. E quando foi essa noite, eu acordei 4 da manhã, debaixo desse pensamento, desse jugo de medo. Eu olhei para os meus filhos, olhei para a janela, deitei na minha cama, e eu comecei a pensar como que eu iria resistir e anular essa influência do medo. Se enquanto eu durmo, o Senhor não dorme. E o que mais uma pessoa que entra no lugar poderia fazer? Quem sabe poderia levar algumas coisas. Mas a minha confiança precisa estar no Senhor. A minha segurança precisa estar no Senhor. E como que isso acontece, Fernando? Isso acontece de modo racional.
enquanto as suas emoções, elas vão estar vibrando, levando você para um ponto de fuga, a palavra do Senhor vai entrar dentro da sua mente, vai dizer: isso não é verdade. E o Espírito Santo vai começar a preencher aquele ambiente, o seu coração, o seu intelecto, e vai começar a expulsar pela santidade dele toda a mentira, toda a ansiedade, todo o medo. Mas isso é relacional. De maneira cultural, nós estamos debaixo de um sistema onde você tem uma dor, você tem um problema e você procura uma pílula e toma essa pílula e quer que essa pílula ou esse comprimido produza todo o resultado esperado. Nós perdemos o prazer e o brilho de desfrutar dos processos. O Senhor desfrutou dos processos. Ele poderia ter dito àqueles rapazes, poderia ter confrontado eles, ele poderia ter acusado eles, mas ele só caminhou junto. Ele só desfrutou da companhia. Ele queria ouvir como que estava o coração deles. E ele queria tirar que quando você começa a falar, você começa a confessar, você começa a vomitar todo o medo, toda a ansiedade, você está tirando para um campo limpo. Jesus esperou tudo isso acontecer. E a resposta de Cristo em relação a isso foi ele falar da verdade, da palavra, da Torá, do que Moisés falou a respeito dele, do que os profetas falaram a respeito dele. Então chegou o momento em que todo aquele medo, todo aquele pavor, toda aquela ansiedade, todo aquele ambiente, de fuga, começou a dar lugar para um coração aquecido, uma mente renovada. Então eles começaram a perceber algo diferente, de dentro para fora. Chega um momento que Jesus pega o pão e ele parte. Você sabe o que Jesus quis falar quando ele partiu o pão? Que nós somos um com ele. Segundo, que ele não é um espírito sem um corpo. Que ele quer participar das coisas do nosso dia a dia, da nossa história, das nossas mesas. Quem sabe você saía de manhã, seus filhos estavam dormindo. Você voltava, seus filhos estavam dormindo. Domingo, você pegava, arrumava, vinha na igreja e no final da tarde passava o tempo inteiro na televisão. Quem sabe esses dias sejam um dia de tédio porque você está embebecido de Netflix. É tanta live que você já não consegue mais ver nem quem você vai assistir. Em compensação, amados, você vai perdendo o que é real. Você esqueceu o cheiro da sua esposa. Você esqueceu o sorriso dos seus filhos. Você esqueceu de se ver no espelho, suas novas rugas, seu coração. Você esqueceu de ver que sua barriga cresceu um pouco mais, né? Fala, Deus, né? Você esqueceu de se ver. Você esqueceu de se contemplar. Você esqueceu de se permitir. Seu dinheiro está acabando e você está entrando em desespero, porque você tem, sem perceber, tem comunicado, pega o seu dinheiro todo final do mês e diz assim: o dinheiro é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, queridos, a palavra que Deus veio e trouxe ao meu coração já há mais de 2 semanas sobre esse tempo é de nós partirmos o pão. E partir o pão não é do que eu tenho muito ou do que me sobra. É literalmente do que eu tenho. Se você tem um pão apenas, você parte ao meio e compartilha com o outro. Se você tem apenas um pouco de recurso, e você sabe que esse recurso não vai levar você a viver 1, 2, 3, 4, 5 meses. Quem sabe esse recurso que você tem dure 3 dias. Divida com 3 pessoas. Confie que o seu recurso é suficiente para um dia. E eu te desafio a viver aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não desceu no seu coração. Pode acontecer agora. Transforme o ambiente onde você vive numa terra aradada e fértil para as ações sobrenaturais de Deus. Eu estou muito animado quando esse tempo passar, sobre como que nossas igrejas vão responder. Como que você vai responder? Há mais ou menos 1 ano eu venho orando e
nossa, nós estamos numa igreja muito confortável. O lugar é lindo, todo preparado. Eu acho que uma das poucas igrejas que eu conheço na região norte tão bem equipadas. Mas você sabe o que Deus tem me confrontado já há mais de 2 anos? Um dia eu orando sobre a igreja brasileira, principalmente sobre a igreja no estado do Amapá, e sobre ouvir e a conexão com alguns pastores. De repente eu orando sobre algo, veio ao meu coração como um martelo mesmo no meu coração, falando: Fernando, a igreja, e eu digo a instituição e o indivíduo, precisa de mais responsabilidade e de menos conforto. Naquele momento eu fiquei pensando e veio ao meu coração sobre a história de Deus. Deus é um Deus que produziu beleza, criatividade, as melhores conexões. Você vê Ele confrontando nos dias de Ageu, como que as pessoas estavam lidando com o templo. Deus não estava falando sobre descaracterizar, ou deixar de investir, ou de não ter um equipamento bom, mas Ele estava falando sobre o coração. Você pode estar reclamando muito hoje sobre aquilo que te falta, mas se você olha para a sua história, quem sabe você veio da roça, você morou na colônia. Quem sabe há 30, 40, 50 anos atrás, a sua porta ou a sua janela era um pano de saco. Hoje você tem um apartamento, hoje você mora numa casa murada, hoje você tem um cachorro de raça, você tem um carro. No mínimo você tem mais recursos hoje do que você tinha 10 anos atrás. E o que mudou em você? Isso tornou você um crente melhor? Isso desafiou você a ser mais generoso? Isso produziu em você fruto do Espírito Santo? É bem capaz que não. Então o que o Senhor quer comunicar conosco? Ele quer desfazer com os nossos recursos? Seria essa a ideia? Não. Mas Ele quer extrair de dentro de você o verdadeiro recurso, a verdadeira fonte. Você é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Qualquer outra coisa, qualquer outra ação, qualquer produção é terceirizada, é uma maneira de cultivar. É como se nós fôssemos aqueles que regam as plantas, mas o que vai fazer a planta crescer é a profundidade das suas raízes. O que Jesus estava comunicando com esses rapazes era levar eles a serem profundos nas suas raízes, era dizer que Ele é uma verdade, porque sim, Ele disse que morreria, Ele pagaria, mas Ele também ia ressuscitar, e Ele quis de maneira carnal, trazer a sua carne visível, se expôs a ser tocado para dizer: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E vai passar as opiniões, vai passar os movimentos políticos, vai passar as ideias da igreja, os movimentos apostólicos, vai passar tudo, amados, mas Ele vai sendo o mesmo que vai caminhar com você lado a lado, dia a dia. Um dia em um contexto de missões, eu me deparei com o medo de Jesus ter me abandonado. E não era baseado em pecado. Não é porque eu pequei sobre algo e Jesus estava de costa para mim, não. Mas era distante da minha família, distante de algumas coisas. E eu comecei a pensar sobre algumas coisas com Deus. Você sabe o que Jesus falou para mim, Fernando? Você não precisa sentir nada no seu corpo. Existe algo dentro de você que pode combater isso. Eu disse: o que é, Senhor? Mateus 28, 20, a parte B, diz: e certamente eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Te pergunto, amados, Deus mente? Não, né? Deus sofre de amnésia? Não, né? Deus é uma fonte de recurso que se esgota? Não, né? Deus é maior do que o seu problema? Sim. Faz quanto tempo que você não ouve mais o som dos pássaros? Você já viu a diversidade de verdes que tem fora da sua casa? Ah, não, é tudo mato. Não é tudo mato. Existe uma variedade de verdes, de cores. Esses dias são dias de Deus começar a limpar o seu coração de toda a toxina baseada em ansiedade, suborno. Quem sabe a sua história foi construída debaixo de suborno. Faça isso para mim e eu faço isso para você. Ou manipulação,
Poxa, por favor, construa isso, que eu posso ser resposta para você naquilo. Jesus não manipulou, Jesus não subornou, apenas ele comeu junto. Esse fato de Jesus caminhar junto, de afirmar as verdades e de partir o pão, de ser um com eles, fez com que eles fizessem o caminho de volta. O medo estava afastando eles de Jerusalém, mas o Senhor, com a sua palavra, trouxe eles de volta. Eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa. Eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você. Eu não quero nesse domingo orar por você apenas, mas eu quero desafiar você a orar. Chame seus filhos, chame alguém, uma companhia, sua mãe, sua avó, seu sobrinho, as crianças. As crianças vão fazer muito barulho, mas pode chamar elas. Eu quero desafiar você a orar pela sua casa. Existe alguém enfermo aí? Sim? Impõe as mãos sobre ele. Tem alguém que está ansioso? Sim? Declare todo o seu amor para essa pessoa. Você errou? Você pecou? Você brigou no café da manhã? Libere perdão. Você está insatisfeito porque o pão não veio quente? Seja grato. Deus está fazendo uma obra da sua casa para todos os lugares. Eu não quero que você repita palavras que você está costumeiramente repete. Eu quero que você fale a verdade para o Senhor. Não adianta você colocar panos sobre esse seu coração. Se você está fugindo, se você está mergulhado em internet, se você está afundado em jogos, se você está tentando usar tudo de maneira externa para desconstruir essa ansiedade, para ocupar o seu tempo, se você está comendo de maneira acelerada, construa uma rotina com o Senhor. Agora, eu quero desafiar você a fazer 3 compromissos e declarar esses 3 compromissos. Faça 3 compromissos agora. Hoje. Quem sabe você vai precisar comer menos. Quem sabe hoje você vai ter que deixar de assistir menos Netflix. Quem sabe hoje você vai deixar um pouco o celular de lado, ou vai colocar ele em modo avião. Vai montar uma playlist de louvores, não louvores que ative o homem, né? Que coloque você no centro de tudo, mas louvores que apontem para a glória de Deus, para quem Ele é. Desconstrua hoje, no poder do nome de Jesus, toda essa ideia triunfalista que tem destruído você. Você não é o centro do universo. Você foi chamado para ser amigo de Deus, noiva. E é sobre isso que nós vamos resgatar, juntos. E põe as mãos sobre as pessoas. Não tenha medo, não é você que cura. Não é a movimentação das suas palavras, não é a conexão das suas palavras. É o poder de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente e onipessoal. Deus não vai fazer algo numa casa e vai esquecer a sua. Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não seja como aqueles discípulos que chegaram em Mateus 28:16, que uns acreditaram e adoraram, mas outros duvidaram. Não fique do lado dos que duvidam, se lance em fé. Faça no mínimo como Timóteo fez, deixa eu tocar, mas se lance. Senhor, eu oro nessa manhã por generosidade nos lares. Eu oro a Deus por pessoas partirem o pão, por aquele irmão mais velho ceder o direito do irmão mais novo assistir no tablet. Eu oro a Deus por aquele filho egoísta que acorda e exige tudo dentro da casa,
ele ia ser o primeiro a ir para uma pia de louça e começar a lavar a louça para os seus pais. Eu oro, Jesus, por aquele marido desonesto, injusto, que só fica no sofá pedindo as coisas, para que ele se posicione, para que ele faça hoje um jantar especial para a esposa dele, para que ele olhe de volta nos olhos dos filhos dele e diga: você é o meu filho amado em quem eu me alegro. Jesus, eu oro para que os enfermos sejam curados, não por uma enxurrada de palavra cheia de manipulação, achando que Deus vai desconsiderar todo o pecado que embaralha como casas, como o laço do passarinheiro, todas atreladas em pecado, em briga, em facções. Mas eu oro, Espírito Santo de Deus, para que de dentro para fora pessoas comecem a ter atitudes de pegar o que é mais importante e dar ao outro e servir o outro, sem preconceito, sem querer nada em troca, liberar um batismo de amor, como o Tiago falou, o perfeito amor lança fora todo o medo. Não é a minha oração que vai lançar fora todo medo, não é uma manipulação que vai lançar fora todo medo, é o batismo de amor do Senhor no seu coração. São as suas lágrimas caindo baseadas em verdade, são os seus joelhos no chão, não aguentando o peso do seu pecado. É você vomitando e confessando tudo aquilo que está na sua mente, toda a pornografia, todo o adultério, toda a mentira, todo o engano. Eu oro por uma desconstrução, ó Deus, no mundo espiritual, dos lares que estão infectados, são escravos de jogos, são escravos de internet, estão numa bolha, vegetando numa internet, Senhor. Eu oro por critérios, Jesus, para que essas pessoas tenham critérios e saibam separar e procurar aquilo que a internet traz como edificação. Sejam garimpeiros, pessoas que em meio a toda uma enxurrada de terra procure a pedra preciosa, o ouro. Senhor, eu oro, ó Deus, para que todo o egoísmo se dissolva e haja generosidade nos lares, uns com os outros, e ambos com os seus vizinhos, e os vizinhos com os outros vizinhos. Que os irmãos dessa igreja liguem uns para os outros e ofertem suas orações, ofertem a alegria de ouvir a voz do outro, encorajem uns aos outros, afirme o quanto o outro é importante. Venha, Deus, ressignificando, Senhor, corações, amizades, estruturas, Senhor. Vem, Pai. Em fé eu te louvo, em fé eu te agradeço, e em fé eu celebro o teu nome, que está acima de todo nome. Yeshua HaMashiach, Emanuel, Príncipe da Paz, Sol da Justiça, Raiz de Davi, Deus de perto, Deus do agora, Yeshua HaMashiach, Jesus, Jesus, Jesus.